Sérgio Garlopa, sou produtor artístico e cultural, empresario alguns artistas, né? E hoje eu vivo em Volta Redonda, sou do Rio de Janeiro, vivo em Volta Redonda. Primeiro turno, votei Lula. Na verdade, eu voto Lula desde 1986, né? Por acreditar num país melhor, onde as pessoas possam ter oportunidades, conquistar espaços e melhoria de qualidade de vida, e um candidato com propósitos e projetos. Esse foi o meu voto, vou repetir, com certeza, né? E estou trabalhando para que outras pessoas votem nele. Muito bem. E por que não votar no opositor? Por que não votar no opositor? Isso. Não votar no opositor porque ele é simplesmente opositor, mais nada, ele não tem o que oferecer, é um genocida, é uma pessoa que eu não acredito, e que a história dele prova que ele não fez nada pelo país, e um governo sustentado na mentira, nas fake news, sem propósito para o país. Acima de tudo, usurpou símbolos nacionais, né? Então isso tudo mexe muito comigo, né? Eu sou uma pessoa que sou patriota, acredito no povo, invisto no país, culturalmente sou uma pessoa que conhece o Brasil inteiro, eu viajei, tive a felicidade de viajar o Brasil inteiro e posso comparar com a maior tranquilidade que a esquerda, né, no caso a esquerda, como eles rotulam sempre, né, fez o melhor governo da história do país. Eu vi as pessoas saindo da miséria. Esse é o meu voto e essa é a minha posição. Meu nome é Flávia, eu sou funcionária pública do Estado do Rio e eu votei no Lula no primeiro turno e vou votar novamente para ver se a gente consegue acabar com essa barbárie, né, que está acontecendo no nosso país. É isso. Você pode me dizer, me dar 2 argumentos para você ter escolhido o Lula presidente para presidente do país? Bom, primeiro que assim, o Bolsonaro realmente enfim, eu não sei nem expressar, é uma pessoa desumana, né, que eu posso dizer que matou muitas pessoas durante a pandemia, né? Enfim, eu estava vendo uma estatística por agora falando que o Brasil, acho que, enfim, o índice de pessoas que morreram na pandemia por conta da irresponsabilidade dele foi muito alto, assim, a nível mundial. Não sei, o outro argumento é porque eu acho que o Lula foi um cara que fez diferença, né, no período em que ele esteve como presidente, ele, enfim, com relação à educação, enfim, a diminuição da fome, tudo isso. Eu acho que, enfim. E aí eu acho também que, com relação ao Bolsonaro, assim, uma coisa que me afeta diretamente é a maneira como ele trata as mulheres, né, e, enfim, o quanto a maneira como ele se coloca fez o machismo ficar muito mais à vontade no Brasil, né, eu acho que legitima, assim, comportamentos que não cabem mais no mundo, né, enfim, e é isso. Eu sou Jorge Antônio, sou engenheiro agrônomo, sou diretor do Sindicato de Engenheiros, estou na cidade do Rio de Janeiro. Ô, Jorge, eu gostaria que você nos dissesse em quem você votou no primeiro turno para presidente da República, se você mantém esse voto no segundo turno ou se mudou esse voto. E depois eu queria que você falasse também do opositor, alguma coisa, porque você não vota no outro. Bem, eu votei no Lula e no segundo turno votarei do Lula de novo. Né? O Lula representa uma conjugação de forças políticas de defesa da democracia, do Estado de Direito e da reconstrução do país. O outro candidato, eu não votaria nunca, porque eu conheço toda a história dele, toda a trajetória dele, e tudo que ruim já aconteceu, está acontecendo. É um governo de mentiras, é um governo de fake news, é um governo de enganação do povo, né? E tudo de ruim tenta esconder
é um governo de entrega da soberania do país. Então, não tem nada, né, a ver comigo e com tudo que eu penso. Eu pedi dois argumentos, então, que você falasse sobre o seu candidato. Eu não sei se você falou dois argumentos ou só um, mas se você quiser falar o segundo argumento, porque você escolheu Lula, esteja à vontade. Não, eu já falei, quer dizer, o Lula que o Lula representa, né, e ele tem essa possibilidade, respeito, né, tanto respeito que ele tem conseguido apoios amplos, né, apoios amplos e uma esperança de reconstrução de um país que foi dilacerado pelo atual governo. Então, Lula representa tudo isso, né, toda a trajetória do Lula, né, com todas as diversidades, ele conseguiu fazer um governo muito bom quando ele foi presidente, e agora ele está com essa tarefa, né, dirigida a todos para fazer um novo governo muito bem melhor, né? E o primeiro turno já mostrou, quando ele sair na frente, ele já mostrou o potencial que ele tem de aglutinar todos os segmentos sérios, né, e que defendem o país pela igualdade, né, da maioria, por acabar com todas as mazelas que o país enfrenta, principalmente na questão da fome, da educação, da saúde. Então, todas essas questões importantes que o país tem carência, o Lula representa isso, a possibilidade de esperança de reconstrução. Meu nome é Rodrigo Veloso, eu moro em Cruzeiro, interior de São Paulo, no Vale do Paraíba. Trabalho desde 2000 com design gráfico e arte em geral. Eu trabalho também num jornal local aqui na cidade. Bom, enfim, eu votei para o Lula, mas eu votei no Lula simplesmente porque ele é um ponto de conciliação entre uma esquerda e uma direita. Ele nunca foi de ficar sempre seguindo apenas um lado. Foi uma pessoa que sempre ponderou entre os metalúrgicos e os mega empresários, donos de mega empresas. Bom, enfim, mesmo não concordando com tudo que ele fez durante o mandato dele, porque eu tenho certeza que as pessoas, quando entram num cargo executivo, elas são um pouco permissivas, até porque um sistema com um Congresso brasileiro que nem o nosso, e não é só que nem o nosso, acho que todo Congresso no mundo inteiro tem esses problemas, desde a Grécia Antiga, de pessoas, né, divergindo por interesses próprios. E eu acho que o Lula foi simplesmente o cara que mais conciliou tanto a esquerda quanto a direita. E o Bolsonaro não me representa nem um pouco, talvez o Ciro me representasse, porque ele tem uma capacidade intelectual acima do resto dos candidatos, né, sem contestação isso, mas o Bolsonaro é uma pessoa ímpar, totalmente limitada. Parece que ele vive num mundo de Oz e não é o candidato que me representa nem de perto, e não representa ninguém, ele representa a si próprio. Eu acho que o fato dele ser nominado desde a infância como Jair Messias Bolsonaro deve ter criado algum complexo de Messias que ele possa, com base nas vontades, né, egoístas dele, moldar o mundo. Bom, enfim, a primeira resposta foi respondida, a primeira pergunta. Meu nome é Luiz Mário Nogueira Dias, sou técnico em edificações e professor formado pelo Cefet, do Rio de Janeiro. Atualmente trabalho como petroleiro e ex-dirigente sindical do Sindipetra RJ. Respondendo à Taba TV, sobre por que apoiar um candidato ou outro à presidência da República no dia 30, passo a minha resposta. Apoio, sim, Luiz Inácio Lula da Silva, o PT, Partido dos Trabalhadores, número 13, na próxima segundo turno. Por quê? Porque nós queremos acabar com a fome do país. Não é admissível um país rico como o nosso ainda ter gente passando fome, por um retrocesso, desde a Ponte do Futuro, do MDB, infelizmente, de Temer, continuidade no nazismo implantado por Bolsonaro. Estamos numa situação vergonhosa no mapa da fome novamente.
Então, quem tirou o país da linha da pobreza, da miséria, da fome, pode tirar de novo. Segundo, a geração de pleno emprego. Voltando a colocar as empresas públicas a serviço do povo, gerando empregos, gerando serviços, acionando a engenharia nacional, a indústria. Então, o pleno emprego é possível no novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, é o segundo motivo para apoiá-lo, dentre de muitos. Por que não apoiar o nazista de plantão? Porque ele é nazista. O senhor presidente da República, Bolsonaro, não passa um nazista, entreguista das riquezas nacionais, que já é um bom motivo para não votar nele. Segundo motivo, é um genocida. Ele promoveu a morte de mais de 600 mil pessoas durante a Covid. Fora toda a galofa que ele fez com as mortes e como morreram as pessoas, e que não era coveiro, que não precisa gerar emprego, porque ele não pode gerar emprego, que gera indústria, enfim. Tantas bobagens que ele falou durante o período, pisando no povo pobre, pisando nos LGBTQIA+, nos povos originários. Enfim. Temos que dar um basta. Antes que extermine toda a população brasileira por interesse dos estrangeiros. Que isso eles sabem muito bem fazer. Responder aos pedidos dos estrangeiros. Porque é que se lucupletam. É isso. Dia 30, vote 13, vote Lula. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber o seu nome. Meu nome é Marcelino Francisco da Cunha. Ô, Marcelino Francisco da Cunha. Qual o seu trabalho? O meu trabalho é de entregador. Faço entregas, entendeu? E atualmente eu estou tentando me aposentar porque eu tenho 3 doenças crônicas. É mesmo? E não consegui me aposentar. Sim. Olha só, nós estamos fazendo uma pesquisa aqui para a Taba TV. E eu queria saber quem o senhor vai votar. Olha, no primeiro turno eu votei numa mulher, que eu não me lembro o nome dela agora, eu acho que é da Simone, eu acho que é a Simone Tebet. Mas no segundo turno, de tanta gente ver as pessoas falar, a gente não fica em dúvida, mas desses dois que tá aí, eu prefiro mais o Lula. É o Lula? É. O senhor poderia me dar 2 motivos para querer votar no Lula? O motivo do Lula, para mim votar no Lula, é por causa da ditadura militar. Eu já estou com 62 anos, eu peguei a ditadura militar, entendeu? E na ditadura militar, pegavam e matavam mulheres e diziam que era, como é que se dá o nome? Legítima defesa da honra, entendeu? E matavam mulher e ficava por isso mesmo. Hoje em dia acabou isso, a mulher tem uma Maria da Penha, que não está protegendo muito não, porque esses infiltrados aí, generais aí, eles estão botando na cabeça das pessoas que têm dinheiro pode tudo, então continua, mas já foi um avanço a Lei Maria da Penha, porque antigamente se o cara matasse uma mulher, se ele te viu um trocadinho, mas eu sou o fulano de tal, eu sou o general fulano de tal. Mas aí, peraí, o senhor falou que aí vai votar no Lula para... Presidente. Sim, mas por quê? Ele seria contra os generais, é isso? Não, não é porque ele é contra os generais, não, é porque é analfabeto. Tudo bem, o Lula é analfabeto, mas o Lula, ele pode ser um analfabeto, mas ele dirigiu o sindicato e ele tem mais condições do que o outro aí, que é militar, entendeu? Mas é militar, mas é mais ignorante, demonstra ser mais ignorante, fala ignorância, faz ignorante, um palco que disse que foi de cristão, entendeu? E não é de cristão droga nenhuma, porque se fosse ele não fazia aquela pornografia e fazia pornografia no palco. Que pornografia que ele fez? Pornografia falando que ele estava com a mulher dele no palco do 7 de setembro, falou que ele era embroxado, fazendo gesto pornográfico no palco. O senhor achou isso o quê? Eu achei isso pornográfico, para quem se diz que é cristão. Entendi. Não tem que votar obrigado. O presidente pode agir desse modo? Não pode agir, não pode, dona, não, de jeito nenhum. Tá certo. De jeito nenhum. Tá, muito obrigado. De nada. Valeu. Fica com Deus, tá? Eu vou lá. Olha...